Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Laerte, nós vamos falar agora sobre mercado de trabalho, a possibilidade de flexibilizações da legislação trabalhista e o combate aos efeitos econômicos da pandemia. Eu converso com o Bruno Bianco, que é secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer em falar com você e com todos que nos assistem. Bom, secretário, claro que o mercado de trabalho sofreu as consequências da pandemia, de isolamento social, mas o balanço final de 2020 mostrou números positivos, pelo menos em relação ao CAGED, que é o Cadastro de Emprego Formal, com carteira assinada, e houve uma recuperação também do emprego informal. A gente viu os números da PNAD e do IBGE também em recuperação, isso até novembro, que é o último dado disponível. Eu queria saber qual a sua expectativa para este começo de ano, em que há dúvidas quanto ao ritmo da economia, pandemia voltou a ser um problema, não tem aquele reforço de consumo de atividade do auxílio emergencial. O que o senhor espera? Perfeito, Denise. Seu diagnóstico inicial é bastante... Chuva em Brasília. Está chovendo aqui bastante. Peço perdão, aqui caiu um raio. Bom, Denise, seu diagnóstico está corretíssimo do ponto de vista do mercado de trabalho. Tivemos um CAGED de dezembro muito significativo. Eu diria um CAGED histórico que demonstra a potência, né, e a presteza das atitudes tomadas aqui pelo governo federal. Então, de fato, conseguimos preservar empregos, conseguimos preservar empresas, conseguimos preservar os empresários, né? Isso é importantíssimo, porque eles que geram os empregos, tudo isso por meio do bem, né? Então, de fato, um dezembro muito positivo. Eu vejo perspectivas bastante positivas, um cenário muito positivo. Agora, com a vacinação, nós continuamos aí com os efeitos positivos do bem, já que temos a garantia provisória no emprego. Para cada mês suspenso ou com redução de jornada, temos a garantia provisória no emprego. E, obviamente, Denise, continuamos aqui a todo vapor com nossa agenda, inclusive analisando possíveis novas medidas ou prorrogações de medidas. Tudo isso está sob análise para que possamos garantir. E isso é o compromisso do governo, compromisso do presidente Jair Bolsonaro e do nosso ministro, garantir que nós não perderemos empregos. Agora, secretário, no dia do anúncio dos dados do CAGED, o senhor admitiu que haveria possibilidade de volta desse programa de manutenção do emprego e da renda, que foi fundamental para preservar o emprego formal no ano passado. É aquele programa que permite a redução de jornada e de salários e tinha a participação do governo compensando o que o trabalhador deixava de receber. Há essa possibilidade mesmo de volta desse programa? Sim, Denise, existe a possibilidade, estamos estudando, né? Ainda não há uma decisão definitiva. Nós estamos analisando todo o mercado de trabalho, estamos analisando todos os efeitos da pandemia, né? Olhando um pouco no retrovisor e também olhando para o futuro. E sim, se verificarmos a necessidade, certamente o faremos. Obviamente, você conhece muito desse assunto, sabe das restrições orçamentárias que temos que buscar alternativas, mas, eu repito, temos um compromisso. Esse compromisso é com a manutenção do emprego e da renda, né? Então, estamos atacando aí fortemente a questão da pandemia e um dos efeitos dela é a necessidade de preservação de emprego e renda, e nós não mediremos esforços, como não o fizemos no passado, para que possamos continuar com esses efeitos positivos. Eu lembro que esse CAGED foi um dos únicos CAGEDs que fechamos aí em dezembro com pouquíssimas perdas de emprego e fechamos um dezembro positivo. Lembrando também que você muito bem disse da PNAD, que olha para os 3 últimos meses, né, penúltimos, na verdade, ela fecha em dezembro, mas ela olha para o trimestre anterior, também mostrou uma forte tendência de aumento de novas vagas de emprego e também de mais pessoas com empregos formais e informais. Agora, secretário, ainda da sua área, foi sinalizada a possibilidade de antecipação do 13º dos aposentados, além da volta desse programa focado no emprego carteira assinada. Isso revela uma preocupação ainda com o potencial de reação da economia, especialmente nesse começo de ano. Eu queria até acrescentar que também está em estudos, e aí com defesa do Congresso também, a volta, ainda que temporária, de auxílio emergencial.
Então, Denise, como que eu vejo tudo isso, né? Não é que há uma preocupação ainda. A preocupação nunca termina, né? Ainda que não tivéssemos com pandemia, nós sempre estaremos preocupados com a economia e buscando fazer com que a performance seja cada vez melhor. E essa é a nossa análise. Então, para cumprimento do nosso dever, especialmente do dever aqui da nossa pasta da Previdência e Trabalho, dentro da economia, levar ao ministro e também ao presidente da República todas as possibilidades que estão diante todas as questões que estão dentro das nossas possibilidades. Existe sim uma questão voltada à antecipação de 13º, isso não tem efeito orçamentário direto, né? E pode injetar um dinheiro na economia e auxiliar pessoas que eventualmente estejam necessitando de dinheiro, né, de liquidez no momento. Isso é factível, estamos estudando, mas não há nada concreto em relação a isso. O Congresso Nacional também, de maneira legítima, agora com suas novas lideranças nas casas da Câmara e do Senado, também legitimamente estão pensando em todas as possibilidades e, óbvio, sempre vem a possibilidade de se pensar num auxílio emergencial. Por hora, isso não passa aqui pelas ideias da economia, nós estamos vendo uma retomada muito forte e significativa, mas, obviamente, estamos aí sempre ouvindo e analisando o mercado de trabalho, na minha questão específica, o mercado de trabalho e também a questão previdenciária. Agora, secretário, essas medidas da sua área dependeriam da aprovação do orçamento, que nós não temos ainda o orçamento deste ano aprovado. É a previsão de chuva mesmo, mudança de tempo, é isso? Realmente, mas peço desculpas aí, mas é algo que foge à nossa governança aqui. Então, Denise, desculpa, eu nem te ouvi, você acredita? Perdão. Então, secretário, o que eu perguntava é que se as medidas que são da sua área dependeriam ainda da aprovação do orçamento, que nós não temos aprovado. O que se espera agora é, com a definição aí das lideranças da Câmara e do Senado, que haja aprovação do orçamento, né? Veja, Denise, é fundamental que haja aprovação do orçamento, né? Não há como se pensar e não ter... Os presidentes já apontaram nesse sentido de votação rápida do orçamento, e é fundamental que já temos ali uma tendência de medidas na nossa área, mas sim, é fundamental que tenhamos aí o orçamento aprovado em curto espaço de tempo. Agora, na lista de prioridades que foi apresentada nesta semana pelo governo e que vai ser definida também junto com as lideranças do Congresso, não entrou, por exemplo, a carteira verde e amarela. Essa é uma prioridade ainda para o Ministério da Economia. Na sua avaliação, há condições de se levar adiante esse projeto que lá atrás já foi rejeitado pelo Congresso? Excelente pergunta, Denise. Como nós estamos tratando tudo isso? Obviamente, o trabalho, o emprego e a renda são fatores fundamentais de uma economia forte, de um país que está em franca ascensão do ponto de vista de mercado de trabalho, e nós temos que olhar para isso. Uma análise clara em relação a essa questão é, primeiramente, olharmos para os efeitos da pandemia e para as questões emergenciais, e o exemplo que você citou é o bem, e, no segundo momento, pensarmos nos problemas que eventualmente possam existir ainda para que tenhamos uma maior geração de empregos. E como que eu vejo tudo isso? Eu vejo que nós temos que ampliar a segurança jurídica, eu vejo que nós temos que melhorar o ambiente de negócios com uma simplificação de todo o arcabouço legislativo, e vejo claramente que temos que reduzir o custo do emprego para gerar mais oportunidades. O que é a carteira de trabalho verde e amarela, se não uma redução do custo de contratação, uma maior simplicidade e facilidade para se contratar e também menos burocracias. Eu vejo sim uma possibilidade para tratarmos desse assunto. Óbvio, não temos ainda os contornos delineados de tudo isso, mas é sim um compromisso do nosso governo, do governo Jair Bolsonaro, de gerar empregos, melhorar a performance, aí, melhorar o ambiente de negócio e criar oportunidades, reduzindo o custo, ampliando segurança jurídica e criando um ambiente menos burocrático. Então, vejo total
possibilidade de pensarmos em algo que possa trazer esse tripé positivo na geração de empregos para o Brasil. Eu falava dessa possibilidade ou não de negociação, de discussão a respeito dessa medida, porque nós tivemos aí uma lista bastante ampla, né, com mais de 30 itens que seriam pautas prioritárias. E se fala do tempo que tudo isso vai levar de discussão no Congresso, e no ano que vem, como nós sabemos, vai ser um ano de eleições e começa a atropelar as pautas, não é? Então tem reforma tributária, tem reforma administrativa a ser discutida, PEC emergencial, então é muita coisa ainda em pauta. Com certeza, Denise, muita coisa, muitos desafios e são muito boas as perspectivas. Temos reformas bastante estruturantes que virão à pauta, mas certamente há espaço para mexermos ainda em questões específicas do trabalho. O Congresso ele sempre foi muito parceiro das medidas trabalhistas. Temos também medidas fundamentais infralegais, como a revisão das NRs, como os decretos que fazem a melhoria das legislações trabalhistas. Para você ter uma ideia, nós estamos reformulando aproximadamente 2.000 atos normativos, fazendo com que eles se transformem em aproximadamente 12 ou 13 atos. Estamos aqui em franca corrida com as medidas de desburocratização. Então, realmente, são muitos desafios, especialmente aqueles infralegais, nós não paramos em momento algum. Então, a pauta trabalhista virá, ela continua forte, firme, e eu tenho certeza que o Congresso vai nos apoiar em eventuais medidas, sejam elas na pandemia ou sejam elas para o futuro, aí, medidas estruturantes. Agora, secretário, para encerrarmos, eu queria colocar uma questão que preocupa bastante em termos tanto de desempenho da economia como do próprio mercado de trabalho nesse segmento, que é o que acontece com o setor de serviços. Desde o começo foi o mais penalizado pelas restrições, pela pandemia, continua sendo, e nos dados do CAGED foi o único setor com números negativos também. O Ministério pensa em alguma estratégia mais específica para esse segmento, em relação ao emprego, em relação a algum estímulo? Ótima pergunta, Denise. Como que eu vejo tudo isso? De maneira muito franca, eu gosto muito de medidas horizontais. Eu acho que quando você setoriza uma política, a gente tende a ser injusto, né? Muitos setores podem sofrer também, independentemente dos grandes números. Então, a depender da região, a depender do que aconteceu naquele local, pode haver um setor que eventualmente não apareça nos macrodados como um setor que ainda esteja penalizado, mas na prática ele pode estar sendo ainda penalizado pelos efeitos da pandemia. E eu reputo que grande parte do sucesso dos efeitos dos programas do governo quanto à pandemia, lembrando que o BEM foi um dos melhores programas do mundo, inclusive com reconhecimento de órgãos internacionais, certamente o maior programa de proteção do emprego do Brasil, e eu repito, um dos maiores do mundo, um dos mais rápidos e mais efetivos do mundo, e eu reputo isso à simplicidade do programa e também ao fato de ele ser horizontal. Perfeito, eu acho que eu posso lançar medidas que eu chamo de medidas que são caixas de ferramenta, que estão ali numa prateleira para que os empresários possam dela se valer, e obviamente o setor que estiver mais penalizado, a depender do momento, pode ir lá buscar a sua ferramenta e dele se valer. Certo, secretário. Bom, chegamos ao final, secretário. Eu agradeço muito, mas estamos quase no fechamento do jornal. Eu conversei aqui com o Bruno Bianco, que é secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Secretário, mais uma vez, obrigada. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Laerte.